Olá, graça e paz, eu sou o pastor Danilo Leite, da Igreja Presbiteriana Betel de Contagem. Seja bem-vindo em nome de Jesus, meu querido. Olá, graça e paz, eu sou o pastor Leonardo Miranda, da Igreja Batista em Cristo. É um prazer muito grande poder receber vocês aqui, virtualmente, para a gente poder estudar mais um tema dentro da Palavra de Deus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre liderança religiosa. Meu querido, quando nós olhamos para a questão da liderança religiosa, é interessante a gente começar a ver, eu estava discutindo com o Léo, essa ideia de como que essa figura religiosa, essa liderança dentro da religião, ela foi construída. Quando nós olhamos para todas as religiões antigas, nós vamos observar para a figura sacerdotal. Todo povo tinha um sacerdote. E esse sacerdote ele era aquele que mediava os homens com a sua divindade. E esse sacerdote ele possuía as características poder político, poder econômico, poder social. As leis eram ditadas pela religião que esse sacerdote se impunha. Então nós vimos ali quase que abaixo do rei, a figura sacerdotal ela tinha maior emanência dentro da sociedade. Quando nós olhamos para a figura bíblica, o sacerdote no Antigo Testamento, ele também tinha essa figura quase que mística também com o povo, porque era ele que fazia essa conexão entre o povo e Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, e quando vem Moisés, ele vai estabelecer esse ofício sacerdotal, Moisés também ele vai separar ali a tribo de Levi, os sacerdotes. E nós podemos observar que nós tínhamos ali o sumo sacerdote, que era aquele único que podia entrar no Santo dos Santos. Então, toda essa figura sacerdotal, né, esse poder sacerdotal, e depois que nós vamos para o exílio babilônico, o povo de Israel volta do exílio babilônico, você vai ter essa figura do sumo sacerdote sendo também substituída também, essa forma de governo, essa forma como que esse sumo sacerdote agia na sociedade também muda. Mas quando nós olhamos para esse sacerdote na Escritura, esse sacerdote na lei mosaica, ele sempre vai apontar para a figura do Messias. Porque quando nós olhamos para a figura de Jesus, Jesus ele foi o sacerdote perfeito. Ele foi o único e é o único que consegue religar os homens novamente com Deus. Então, de uma certa forma, toda a cultura que nós vemos vai apontar para Cristo. Mesmo aquela cultura que nunca ouviu do Evangelho, que nunca ouviu sobre falar do judaísmo, querendo ou não, com essa figura sacerdotal, ela aponta para a figura de Cristo, como a necessidade de alguém que o religue de novo com a sua divindade. E Jesus, ele religa novamente o homem com Deus. E quando nós vamos olhar, então, para essa figura sacerdotal, Jesus vem, que prefigura esse sacerdote, porque Jesus era o sacerdote perfeito. E Jesus, então, ele é o cabeça de uma nova igreja. Sim. E ele vai instituir, então, a partir dali, novos líderes. Esses novos líderes da igreja, que são os apóstolos, e foram 12 apóstolos escolhidos por Jesus, e depois nós vamos ter mais um outro apóstolo também, ele vai ser eleito também agora pela comunidade. Os únicos apóstolos que foram impostos foram os 11 primeiros apóstolos. Esses apóstolos, a partir de agora, quando Jesus ele sobe, ele morre, ele sobe aos céus, esses apóstolos eles tomam a liderança da igreja e eles começam a apontar o norte para essa igreja. E esses apóstolos, então, eles recebiam tanto as ofertas, esses apóstolos pregavam, esses apóstolos faziam os milagres, os prodígios, o que era necessário para alavancar o reino de Deus. Mas esses próprios apóstolos também, eles começam a ver a necessidade que eles não estavam dando conta dessa carga também. E eles vão separar ali os diáconos. E quando nós vamos observar esses diáconos também pregavam, esses diáconos também faziam milagres e prodígios, como os próprios apóstolos faziam. Esses diáconos, eles também ministravam. Esses diáconos também batizavam. Então, esses diáconos também faziam as mesmas coisas que os apóstolos faziam. E quando nós vamos olhar a igreja caminhando, nós vamos ver agora em Jerusalém, nessa reunião que nós vamos ter, que Paulo vai trazer agora como que os novos convertidos não judeus deviam se portar. E você tem ali o concílio de Jerusalém. Nós vamos ver ali as figuras apostólicas, e nós vamos ver também os anciãos da igreja, como líderes da igreja.
E esses líderes da igreja, para definir, discernir o que deveria acontecer ou não, nós vamos ver também a participação da igreja. E quando você tem que votar para definir o que deveria ser estipulado ou não para esses cristãos convertidos não judaicos, a igreja estava presente, a igreja teve voz de poder. Sim. Só se bateu o martelo quando os apóstolos, os anciãos, e a igreja bate o martelo sobre a doutrina que deveria acontecer. Então nós começamos a observar, e nós apontamos para isso. Champlin, ele vai dizer algo fenomenal para nós. Agora, partindo desse pressuposto, ainda dessa figura bíblica e neotestamentária, Champlin vai dizer o seguinte, olha, o Novo Testamento, ele nos apresenta uma ideia de um ministério diversificado, mas sem superioridade e inferioridade. E por isso que Jesus diz, há um só é o vosso mestre, que sou eu. Vós todos sois irmãos. Amém. E quando nós olhamos, então, para essa figura de liderança, a igreja, ela já começa, e Champlin vai nos mostrar isso, que a igreja ela já começa a fazer uma distinção de liderança religiosa totalmente contrário ao que foi nos apresentado a partir de Cristo Jesus e que se encerra nos apóstolos. A igreja ela começa a construir o seu próprio modo de liderança. Sim. Principalmente quando a igreja católica vem e se une igreja e Estado. Você nunca mais tem um retorno exatamente daquilo que as Escrituras nos apontam como uma liderança efetivamente bíblica nos é apontada. Agora o Léo também vai nos continuar aí nesse... Olha, baseado em tudo que o pastor falou conosco até agora, percebam que ele fez uma construção histórica impecável. Nós não tínhamos como falar a respeito das autoridades religiosas hoje, especificamente dentro do cristianismo, e principalmente dentro do cristianismo, sem essa construção histórica. Baseado, então, volto a dizer, no que já foi construído, percebam que muitas comunidades que se dizem cristãs, muitas comunidades de fé, têm criado modelos hoje que são radicalmente antibíblicos, totalmente contra a Escritura. Porque se a partir de Atos, capítulo 15, lá no Concílio de Jerusalém, era necessária a presença dos anciãos, era necessária a presença da igreja, e era necessário um consenso coletivo, hoje, quando você tem um líder específico que toma todas as decisões e que ele não dá satisfação a ninguém, e que ele simplesmente entende, ainda que ele esteja bem intencionado, que ele está fazendo da melhor maneira possível, isso está errado. E não significa com isso que nós não daremos credibilidade à igreja local, não significa com isso que nós não teremos respeito pela fé daquelas pessoas que estão congregando ali. Entretanto, é muito importante que, se uma igreja se declara povo de Deus, se um pequeno ajuntamento ali, 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas, não interessa a quantidade. Se uma igreja se diz local e diz crer em Jesus Cristo, crer na palavra de Deus e que o segue, então, com uma tentativa de máxima fidelidade nas Escrituras, esses modelos de episcopalismo que a gente tem visto hoje, em que tudo é centralizado na figura daquele líder, e aí quando eu falo tudo, eu não me refiro apenas à organização dos cultos, eu não me refiro apenas ao ensino dado, mas eu chego a me referir inclusive à vida pessoal das pessoas. Cuidado, reveja o seu posicionamento. Você que é líder, se arrependa, peça perdão a Deus, peça a Deus que te direcione e te dê sabedoria, porque essa não é a forma de conduzir o povo de Deus. E nós temos, o pastor acabou de apresentar uma base histórica e bíblica para isso, e para você que é membro e que está supostamente debaixo de uma dita autoridade dessas pessoas, comece a ler a sua Bíblia, comece a pedir ao Espírito Santo discernimento, porque do contrário você pode experimentar algum tipo de problema. E com certeza a mão de Deus também vai pesar, né? Porque quando nós olhamos para... Você já trazendo também, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais no assunto também. Sim. Mas a questão desse sacerdócio universal de todos os crentes, né? E eu acho engraçado que o John Driver, ele vai apontar para a gente essa ideia de que, mesmo que hoje, né, nós temos uma deturpação do que é liderança cristã,
Mas quando nós olhamos para um radicalismo, hoje você tem esse radicalismo anticristão, onde as pessoas não querem ir na igreja mais, não aceitam nenhum tipo de liderança cristã mais, mas nós temos uma liderança cristã instituída pela própria Escritura, ressalvos todos os modelos, é lógico, mas dentro de um patamar da Escritura. Nós estávamos discutindo, por exemplo, que a ideia do próprio sacerdote antiga, ela não se aplica hoje, mas mesmo a figura do sacerdote do Antigo Testamento, esse sacerdote ele só tinha valia quando ele estava baseado na lei de Moisés. Se esse sacerdote, mesmo que era ele que ia lá e se representava o sacrifício do povo, mesmo que esse sacerdote aconselhava o povo, direcionava, se ele fugisse da lei de Moisés, ele não era aceito pelo próprio povo e nem era aceito por Deus. Exatamente. Você tinha os próprios profetas também, que já denunciavam os falsos sacerdotes, denunciavam esses falsos líderes religiosos dentro da própria nação de Israel. Porque o que vai direcionar a nossa vida é o compromisso que nós temos com a Escritura. Sim, e principalmente quando nós vamos para o Novo Testamento, onde quando nós olhamos para a Escritura, o dever como sacerdócio universal de todos os crentes, né, que a gente estava apontando, e você vai aprofundar mais para frente, é a ideia de que não é o pastor, a figura pastoral, que deve orar por mim. Nós oramos uns pelos outros. Amém. Nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. Essa é a ideia, né? Nós caminhamos juntos, um vai ajudando o outro, e nós não temos superioridade e nem inferioridade. O Champlin vai apontar para isso também, dizendo que nesse modelo de Cristo, você não tem, mesmo que você tenha uma diversificação, e John Drive também vai dizer isso, dentro do corpo de Cristo, funções diferentes, dons diferentes, talentos diferentes, que devem ser observados, que devem ser seguidos, mas que não existe inferioridade e superioridade, porque como o próprio Champlin vai nos apontar, que o único mestre que temos é Cristo, e todos nós somos irmãos, né, composto do mesmo corpo. Sim. Percebam a construção teológica que o nosso pastor faz, exímia, perfeita. Por quê? Nós temos, basicamente, dois extremos hoje. Nós padecemos do extremo daqueles que se sujeitam de uma forma totalmente acrítica a qualquer modelo que se diz autoridade em nome de Cristo, de modo, então, que isso facilita para muitas pessoas, como diria o Hernandes Dias Lopes, né, de usarem meios escusos, meios imorais, inclusive com fins de lucro, com fins de arrecadação, para enganar mesmo aqueles que são mais simples na fé, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, e nós temos o outro extremo, que são dessas pessoas que, talvez por se sentirem machucadas, chateadas, ou, digamos assim, comprarem a dor de algum amigo, de algum parente que já foi enganado, então elas também expressam esse outro extremo, que não se submeterem a nenhum tipo de autoridade. Então, nós temos respostas bíblicas para ambos os lados, né? Ambos os diagnósticos. Posso entrar com as respostas? Pode. Então, a primeira das respostas vai para aqueles que acham que não precisam se submeter a nenhum tipo de autoridade. Reparem o ensino feito pelo pastor Danilo. Uma vez que você tinha uma figura sacerdotal, essa figura sacerdotal está ali para representar os interesses do próprio Deus, lá no Antigo Testamento. Então, todos se submetiam a Deus, a forma correta é essa. Todos se submetiam a Deus, todos se submetem a Deus como o único e verdadeiro soberano, aquele que é justo, santo e bom em todas as determinações, em todas as tomadas de decisões, em tudo aquilo que ele planejou. Quem é o sacerdote no Antigo Testamento? É aquele que precisa promover uma organização social e espiritual, religiosa, desse povo, no modo de buscar a Deus e de promover ali, então, também a justiça, promover o senso de religiosidade, promover o senso de crença, expressar a vontade de Deus para o sentido da vida e esse tipo de coisa. Esse sacerdote, de acordo com a Epístola aos Hebreus, ele é uma figura que vai apontar para o real e verdadeiro sacerdócio, que é o de Jesus Cristo. Então, uma vez que há esse sacerdócio por parte de Jesus Cristo, o texto diz que o sacerdócio dele é superior ao sacerdócio levítico, isto é,
ele já é justamente da tribo de Judá, isto é, ele não é levita. Então, para ninguém justificar que um levita teria o mesmo poder de sacerdócio que Jesus, Jesus já nasce numa outra tribo, a tribo de Judá, e o sacerdócio dele é superior porque tem um alcance mundial, porque tem um alcance em todas as gerações, em todas as épocas, sobre os povos que hão de crer em Cristo. Os que creram, os que creem, os que ainda hão de crer. Então, é nesse sentido a superioridade do sacerdócio de Cristo. Uma vez que Cristo, então, agora é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, conforme Paulo escreve aos Colossenses, então é necessário que ele deixe representantes humanos, não representantes no sentido de que terão o mesmo poder que ele, mas o representante no sentido de que foi designado essa pessoa, foi dado a ela o privilégio e o dever, ao mesmo tempo, de ajudar a servir as necessidades espirituais da comunidade, da igreja local. Então, quem é o pastor? Qual é a figura do pastor, ou qual é a figura do bispo, ou qual é a figura do presbítero, enfim, daquele que serve ministerialmente? Ele não é o chefe, ele não é o mandatário, ele não está acima de todo mundo, ele não é mais santo, ele não é mais espiritual, ele é apenas alguém que foi escolhido por Deus para servir as necessidades da comunidade. E quando falamos em necessidade, não é o desejo do meu coração, é aquilo que Deus está mostrando para ele que eu necessito espiritualmente. Por isso que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 5, vai escrever: da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. Algumas versões vão trazer pastores. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Viu como é que isso é profundo? O que mostra que nós não somos superiores como Cristo é, mas somente Cristo é superior e todos nós estamos em pé de igualdade? O fato de que, quando eu me submeto à autoridade do presbítero, humildemente eu me relaciono com ele, e o presbítero ou o pastor, aquele que sabe que foi delegado por Deus para servir a minha necessidade, também precisa ter a humildade de reconhecer que ele só está nessa posição porque ele foi posto por Deus ali. Viu? Então, não há nenhuma diferença entre o pastor Danilo e eu. E ainda que eu não fosse pastor, fosse um membro leigo, espiritualmente a oração dele não é mais legítima do que a minha. A minha oração não é mais legítima do que a dele. Ou o meu jejum não é diferente do jejum dele. A minha tentativa de andar em santificação não é diferente da dele. O modo como Deus se relaciona com ele não é mais especial do que o modo como se relacionaria comigo se eu não fosse pastor. Então, para você que entende que não deve se submeter a nenhuma autoridade, você está enganado. Biblicamente, você deve se submeter à autoridade do pastor ou do presbítero, de quem quer que seja, sim, porque isso foi estabelecido pelo próprio Cristo. Por outro lado, agora, para a resposta daqueles que se submetem de uma forma totalmente acrítica e chegam a participar de bizarrices, aí já é exatamente o contrário. Para esse presbítero aqui ser alguém com quem a quem eu vou me submeter, existe um critério bíblico para isso, existe um critério teológico para isso. O primeiro critério é a nossa obediência a Deus. A minha obediência a Deus me dá o discernimento de até que ponto eu devo obedecer o líder. Por quê? Porque se Deus não é abusivo e não é autoritário comigo, então esse líder também não pode ser abusivo nem autoritário. Se ele for, eu tenho a autorização bíblica de não ser obediente a ele. O segundo critério é que essa autoridade que está sobre a minha vida, no caso, o meu pastor, o meu presbítero, quem quer que seja, ele também tem que ser um homem que presta contas. Então, ele tem que prestar contas para a igreja. Ele tem que ter um outro líder sobre ele, para quem ele também presta contas. Porque, senão, o que vai acontecer? O poder sobe, corrompe o coração, e acontece o que tem acontecido com muitos líderes aí, de não dar satisfação para ninguém. Não dá satisfação sobre o dinheiro que entra, não dá satisfação sobre a administração da igreja, não dá satisfação de absolutamente nada. E detalhe, não permite que nenhum líder, nenhum outro líder de departamento da igreja se desenvolva, porque ele é autocrático, ele é centralizador.
Porque senão ele vai perder essa figura, esse poder que ele pensa que tem. E quando nós vamos olhar para Cristo Jesus, o que ele vai falar? Olha, sede meus imitadores. Ele lava os pés dos discípulos. Olha, vocês querem ser grandes no reino de Deus? Sirvam uns aos outros. Uns aos O outros. maior sentido de vocação do ministro, não quando ele acha que tem um poder ou uma autoridade, mas é quando ele usa o dom e o talento que Deus deu para ele que ele sirva a comunidade com aquilo que Deus o deu. Então, o ministro de Deus, aquele que realmente está preocupado com as ovelhas, é aquele que está preocupado em servir. É um alimento sólido, levar para a igreja um pastoreio, um cuidado, e a igreja carece disso. Eu estou no meu primeiro ano de ministério, ainda estou cumprindo a minha licenciatura na Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós observamos que quando eu vivia por fora, eu não tinha ideia, eu estou começando a viver isso agora, que querendo ou não, como que a figura pastoral ela é representativa para aquele membro da igreja. Por mais que algumas coisas devam ser consertadas, devem ser corrigidas para que ele tenha o respeito correto, a admiração correta, mas você percebe que a igreja em si, né, como que o membro, quando ele se aproxima do pastor, quando ele ouve o pastor, quando ele ouve um conselho do pastor que está ali para isso, direcionado por Deus, isso muda a vida dele. Visitando um membro, ele não é membro, mas é irmão de um membro da igreja, esse irmão desse membro não é cristão, eu achei muito interessante quando eu cheguei na casa dele, terminei de fazer a visita, conversei com ele e tal, e falei com ele, posso orar por você? Ele virou e falou assim, pode sim, mas espera aí, pastor, vem cá, vamos orar aqui. Ele me levou para um lugar que na casa dele era um lugar central, chamou a esposa e os filhos, vem cá, gente, o pastor vai orar para a gente. Né? Não que isso não é errado, mas realmente a figura pastoral, ele tem esse sentido de que a igreja está se sentindo cuidada e amparada, porque a igreja vê aquele anjo da igreja, aquele que Deus colocou para guardar a igreja, para preservar a igreja. Agora, o problema é quando esse líder, ele se coloca em uma posição de autoridade suprema sobre a igreja, e aquilo que o pastor Léo falou, ele tenta escravizar a igreja, e de forma que ele é o único detentor da palavra dentro da igreja, ele é o único detentor de poder dentro da igreja. Então, para isso, a gente começa a criar, né, aí várias intitulações, e cada um vai das mais mirabolantes possíveis para demonstrar mais poder. Eu acho que a gente herdou isso um pouco da igreja católica, porque então o bispo ele passa a ter uma figura superior para poder mostrar que ele está acima ou abaixo de A ou B. Então, assim, aqui que o pastor falou muito bem no começo, de não exagerarmos nem em uma dose e nem em outra. É saber que Deus diferenciou. Isso não torna o pastor superior. Isso não torna a figura pastoral superior. Aí nós temos que voltar ao assunto do sacerdócio universal de todos os crentes, que é onde o crente ele se sente seguro em saber que ele pode orar pelo pastor dele. Ele não só pode, como ele deve. Ele deve abençoar o pastor dele em oração. Ele deve cuidar do pastor dele. Às vezes o pastor também precisa de alguém chegar para ele e falar, pastor, como que o senhor está? E ele precisa ser cuidado nesse sentido. É um cuidado mútuo. A igreja, não só a igreja cuidando do pastor, como o pastor cuidando da igreja, mas como os próprios irmãos cuidando uns dos outros. Amém. Exatamente. Então, novamente, né, uma resposta excelente, uma reflexão teológica ímpar, justamente porque esse tipo de resposta é que nos ajuda no equilíbrio. Eu não serei aquele subversista, aquele rebelde, que não estou disposto a obedecer nenhum tipo de autoridade eclesiástica, mas eu também não serei aquele membro que abre a boca para tudo e sai engolindo qualquer coisa, qualquer besteira ensinada pelo líder. Vai existir ali, nesse relacionamento entre a igreja e os presbíteros, aqui conforme o texto de Pedro, uma humildade para um cuidado mútuo. A igreja cuida do seu líder, e aí de que forma que cuida? Cuida em oração, cuida conversando. Você sabia uma curiosidade, que quase sempre a figura pastoral é uma figura solitária? Nós oramos pelas pessoas, nós lemos a Bíblia com as pessoas,
nós atendemos as pessoas em aconselhamento pastoral, aconselhamento cristão, ouvimos as agruras, ouvimos as angústias, ouvimos as tristezas, ouvimos as felicidades, ouvimos os desabafos, mas quase nunca nós temos alguém para nos ouvir. Quase nunca nós temos alguém para quem nós podemos confidenciar as nossas dificuldades, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, justamente porque a igreja não entendeu esse princípio de igualdade. Geralmente, o pessoal continua mantendo aquele princípio cultural de ver um pastor como um sacerdote, e, nesse caso, como uma figura supostamente mais santa ou que tem mais contato com Deus, alguma coisa desse tipo. E aí, em razão disso, as pessoas não se aproximam, ou porque não se interessam, ou porque acham que o pastor também não padece de problemas e de dificuldades. Mas o texto de Efésios, capítulo 4, verso 11, traz exatamente qual é a responsabilidade, a verdadeira responsabilidade dos líderes, dos ministros, dos pastores, e onde, então, está a sua autoridade, os limites da sua autoridade, para que, então, as pessoas aprendam a enxergá-los como seres humanos normais e não como super-homens, e aí, a partir disso, passem a tratá-los com um pouco mais de zelo, digamos assim, do mesmo modo como nós tentamos tratar também as pessoas, as ovelhas, os leigos. Efésios, capítulo 4, verso 11, diz assim, a partir do verso 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, tem algumas coisas que precisam ser trabalhadas nesse texto. Primeiro, qual é a função, então, a real função de um ministro do evangelho, de um pastor, de um presbítero, de um líder, de um evangelista, alguém que toma conta de uma congregação? Preparar o povo para que ele faça a obra de Cristo aqui, ao mesmo tempo preparar o povo para que ele cresça espiritualmente e seja edificado, e, finalmente, preparar o povo para que o povo seja entregue de forma santa no último dia para o Senhor Jesus, para que lá eles alcancem a perfeição, isto é, se tornem iguais a Cristo, no sentido de que, da mesma maneira que Jesus não tem pecado, lá o povo também não terá mais, pela graça de Deus. Como o pastor meu diz, o pastor professor meu dizia, a perfeita varonilidade. Ele gostava muito dessa perfeita varonilidade. A perfeita varonilidade. Percebam o tamanho que é a responsabilidade, então, de um ministro. Então, se só isso, fazer a obra de Deus, edificar a igreja, preparar o povo para se tornar perfeito como Cristo, não perfeito nessa vida, mas, perdão, perfeito quando Jesus voltar, olha o tamanho dessa responsabilidade para a gente, muitas vezes, ou não obedecer o pastor, ou dar para ele mais poder do que o que ele já tem, e subir a cabeça dele e colaborar com a corrupção, o corrompimento do ministério dele. E você vai ver muitos pastores hoje, pegando essa ideia do poder, eles vão usar isso de uma forma assim tão machucante para a ovelha, que ele oprime a ovelha. Você tem muitos pastores que cometem adultério o tempo inteiro, porque ele aproveita que as pessoas olham para ele e o veem como superior, ele aproveita essa fraqueza psicológica para poder enganar suas ovelhas, para poder promover promiscuidade pessoal. Então, assim, você vê que como que é terrível quando você dá a alguém o poder, não é, sobre a sua vida intelectual, sobre a sua vida moral. Isso é assustador, o que essa pessoa pode fazer ou não. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e o peso da responsabilidade é tão grande, que Jesus vai dizer para o profeta, esqueci qual profeta agora, fiz da minha cabeça, o pastor Léo lembrar, e ele vai alertar, não sei se é o profeta Isaías, esqueci agora o profeta. Ele vai dizer o seguinte, olha, se você vê alguém pecando, e você não ir lá, e não exortar essa pessoa, e ela morrer no erro, o erro daquele pecado vai cair sobre as suas costas. Ezequiel.
E se você, ao mesmo tempo, se você vê pecando e você exortar, fizer o seu papel, e essa pessoa morre em pecado, as suas mãos estão lavadas, a responsabilidade cai para cima do próprio indivíduo. Então você vê o tamanho que você fala da responsabilidade, a responsabilidade que tem a figura pastoral em si. Sim. Eu fui questionado logo no meu primeiro do seminário, aqui como pastor, sobre essa questão. E eu virei para o irmão e falei assim, meu irmão, olha, infelizmente eu sou obrigado, eu tenho uma consciência moral comigo, porque se eu tiver em erro ou falando alguma coisa errada, se eu não me posicionar, o peso do que você está falando vai cair sobre as minhas costas. Então, desde já eu tenho essa ideia, até quando eu fui para o seminário mesmo, sempre fui com isso na cabeça. O peso da responsabilidade que o ministério traz sobre a vida do indivíduo. Sim. E se os pastores, igual a gente tem esses apóstolos, nós temos esses bispos, nós temos esses homens superpoderosos, tivessem a consciência do grau de julgamento que eles estão trazendo sobre si, eles tomariam muito cuidado com o que falam, com o que pregam e com o que ensinam. Porque o juízo de Deus vai vir. A casa vai cair, mesmo que não caia aqui, né? Mas ela vai cair. Tem até um princípio aqui teológico que diz o seguinte, quanto mais obediente à autoridade divina, mais a autoridade terrena se qualifica para exercer a missão que lhe foi entregue por Deus. Então, note, o pastor é aquele que precisa dar exemplo moral também de conduta. O pastor é aquele que, tudo bem, nós não somos perfeitos como Jesus é, mas é requerido de nós que, quando pregamos, que as pessoas percebam que a gente dá conta, ainda que minimamente, de viver aquilo ali que a gente está pregando. Esse tipo de testemunho dá credibilidade para a autoridade que está sobre nós. Por quê? Porque a nossa consciência diante de Deus, esse temor que o Espírito Santo gera em nós, é o que nos capacita, é o que nos dá condições de tentar ter essa vida ilibada, tentar ter essa vida moral exemplar, para que então a gente, ao pregar, as pessoas de fato digam, não, realmente, aquilo que ele está dizendo é verdade e é possível de se viver porque ele está vivendo dessa forma. Então, note, trazendo, né, esse equilíbrio, todos nós, no fundo do fundo, somos sacerdotes de nós mesmos, porque todos nós já temos acesso direto ao Pai. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, o texto vai ser claro. Nós somos sacerdócio real, nação eleita, povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Então, ser sacerdócio real significa que nós não precisamos de um ser humano que seja mediador entre nós e Deus. Mas nós precisamos de um ser humano que vai nos ajudar na organização pessoal da nossa vida espiritual e da nossa vida moral. Não significa com isso que ele seja mais santo, que ele seja melhor. Eu acredito que essa é a síntese, essa é a forma da gente encontrar equilíbrio na hora que a gente vai analisar a questão das autoridades. Como o pastor bem mencionou, por que essa crítica a supostos bispos e apóstolos hoje? Historicamente, isso tem um fundamento. Lá na virada dos anos 80 para 90, com a ascensão, e aqui agora com muito respeito, principalmente do movimento neopentecostal, a gente tem dois extremos. Se o lado do protestantismo histórico tende a priorizar mais as escrituras e não priorizar tanto a questão da sobrenaturalidade, o outro extremo é o neopentecostalismo, que prioriza a questão da sobrenaturalidade e tende a abandonar o princípio das escrituras. Com isso, então, a junção, a somatória das experiências pessoais e de uma falta de orientação bíblica para o entendimento correto da autoridade, tivemos muitos pastores se excedendo, tivemos muitos pastores dando maus testemunhos. Então, qual era a jogada, qual era a tática para atrair a confiabilidade de pessoas? Não sou pastor, eu sou um nível acima, eu sou bispo.
Quando os bispos, então, esses falsos bispos, começaram a pisar na bola, outros disseram o seguinte: não, você não entendeu, eu não sou bispo, eu sou apóstolo. E aí começaram a se intitular apóstolos. Porém, existem critérios específicos, bíblicos, para que uma pessoa seja apóstolo. Uma delas é que ele tenha que ter sido testemunha das coisas que Cristo fez. Tanto é que o único apóstolo a qual isso é aberto, uma exceção de ter sido testemunha do que Cristo fez, mas teve a aparição do próprio Cristo, foi o apóstolo Paulo. De modo que, biblicamente, hoje em dia, não existe mais apóstolo. Então, só de uma pessoa se intitular apóstolo, já é uma possível demonstração de abuso de poder. E nós vamos observar, trazendo de novo para o contexto histórico, quando a Igreja Católica ela vai abordar essa questão, e a Igreja Católica começou a crescer muito nisso, por quê? Você teve, no começo do segundo século, a questão dos bispos. Você já tentava ter uma organização onde você tinha os pastores de uma comunidade local e pessoas já querendo, se denominando superiores a esses pastores, para poder comandar em uma certa região geográfica. Começou também a intitular esses bispos, encabeçados bispos que tinham um poder maior. Quando você tem a Igreja Católica, a partir do terceiro século, que o imperador se torna cristão, e a igreja começa, então, a fazer parte do Estado, você vai começar, então, dentro do movimento católico, você vai começar a ter hierarquias. Então, você tem os bispos nos lugares dos apóstolos, só que para demonstrar um nível de superioridade ainda maior do que os apóstolos, porque a ideia era de que esses bispos, eles substituíam a figura apostólica, você vai ter, então, aquele que é o sumo, no caso seria o sumo papa, seria o sumo apóstolo, que seria o papa. É esse super pai. Então, era esse que fazia essa ligação entre a igreja e Deus. Ele era aquele que tinha um poder maior. Exatamente. Então, assim, o que nós vemos hoje nas igrejas neopentecostais, a igreja católica dos primeiros séculos, ela já via isso como uma necessidade. Então, você vê que essa ideia da corrupção pelo poder na igreja, ela não é nova. Né? Por isso que ela vai dizer que não há nada de novo debaixo da terra. Você sempre vai ter o pecado, ele sempre é velho. A única coisa que muda é a tecnologia, o modo do homem pensar, mas o pecado é sempre o mesmo. Então, assim, não é de se assustar, daqui a pouco nós vemos os patriarcas, porque a ideia do Papa é uma ideia de um patriarca. Mas nós já temos hoje, ele é um patriarca. No meio que se diz evangélico, e infelizmente, né, muita gente cai nessa, nós já temos uma figura que se auto-intitula patriarca. Ele se diz pai-póstolo, quer dizer, até inventou uma palavra, né? Um apóstolo pai-póstolo, um patriarca de várias igrejas e de várias denominações que deixaram a sua autonomia e preferiram se submeter a ele. Então, esse tipo de poder é muito preocupante, muito preocupante. Você vê, por exemplo, aí, sem citar nomes, mas você vai observar essas ideias dos lenços, essas ideias dos feijões, essa ideia para poder pegar o povo e como você traz essa figura. Olha como que o medo de uma figura religiosa, isso é muito complicado, porque a pessoa lidar com o psicológico do outro. Então, ele vai te vender um feijão, entendeu? Ele vai te vender um feijão, mas a prerrogativa para que ele tenha autoridade de te vender esse feijão é: eu sou apóstolo. E ai de você, o erro é seu. Quando ele vai olhar para você, eu não estou te enganando, o engano é seu. Então, como que essa figura, ela sempre aponta para o outro. Olha, o erro não é meu, o erro é seu de duvidar. E ai de você que se levantar contra o ungido do Senhor. Porque eu fui levantado por Deus para ser o apóstolo X, e ai de você que se levanta contra mim. Querendo ou não, isso quando bate no psicológico daquele que, infelizmente, é um cristão frágil na fé, é um cristão que não tem conhecimento bíblico, uma teologia defasada. Não tem raiz. Né? Ele não tem raiz. Ele olha para essa ameaça, ele tem medo de Deus. É o que acontecia na igreja católica. Olha como que o poder ele sempre volta atrás. É o que acontecia com a igreja católica do século XIV, século XV.
Porque a ideia era, olha, se você não comprar esse vaso, esse osso que está aqui, se você não der, a sua moedinha não cair no fundo aqui do gasofilaço, eu não vou tirar o seu parente lá do inferno e nem do purgatório. Porque eu sou autoridade espiritual e ai de você se você ir contra mim. Eu te excomungo você da igreja. Então, a ideia das pessoas do século XV, como é hoje também para esses cristãos imaturos, é esse medo dessa figura religiosa. Ele tem medo de ir contra. É o que nós vamos olhar para as Escrituras, que aponta o tempo inteiro que, quando você tem uma decisão no concílio de Jerusalém, você não tinha ali uma decisão do apóstolos, ou dos apóstolos, você não tinha uma decisão dos anciãos ou presbíteros da igreja. Você teve uma decisão de toda a comunidade evangélica. Porque todos serviam um, todos eram irmãos abaixo de Cristo Jesus. Então, esse medo que nós temos, olha que loucura, igual nós vemos aquele caso do homem que ele virou para o membro da sua igreja e falou que era da vontade de Deus se deitar com a mulher daquele cara. E o cara se submete a uma loucura dessa de deixar a sua mulher dormir com o pastor, porque ele acha que uma divindade foi lá e revelou para os dois, que era para que os dois mantivessem, olha o nível do absurdo. Aí você olha, por exemplo, para essa questão do feijão, você olha para essa questão de usurpação de poder. Tem uma igreja no meu interior que o pastor revela com quem a irmã deve casar ou não. Olha o nível da loucura. Esse pastor, ele é tão de Deus, né? Assim falando, que ele pegou a menininha mais bonitinha que tinha na igreja, que estava apaixonada, namorando com outro rapaz, e revelou para a família daquela menina que era da vontade de Deus ela casasse com o filho dele, que era um menino feio para dedéu. Entendeu? Um menino extremamente problemático, mas ele foi lá e separou. Olha como que é a revelação de Deus. Ele separou aquilo que ele via de mais bonitinho para o filho dele, cara. E as pessoas dessa igreja, cara, o pessoal acatou isso, cara. E essa menina sofre hoje por causa de uma... Olha a loucura. Essa menina sofre por causa de uma decisão pastoral. O nível de loucura que nós estamos enfrentando hoje como liderança cristã. Sim. Bom, para que a gente dê conta de justificar todos esses erros, e quando eu falo de justificar, não é no sentido de que eles sejam certos, mas chegar a um diagnóstico, eu tive que fazer uma leitura, teve um sociólogo, não vou lembrar o nome agora, ele apresentou um diagnóstico sociológico muito interessante, uma interpretação sociológica muito interessante. A religiosidade no Brasil, ela é sincrética, ela já é misturada naturalmente, justamente por causa dos povos que compõem o Brasil. E aí, Deus, no contexto brasileiro, não é apresentado como aquele Deus que quer se relacionar com o ser humano, que quer salvar esse ser humano do seu pecado e, consequentemente, passar a eternidade se relacionando com ele, amando esse ser humano e sendo amado por essa mesma pessoa. No Brasil, em geral, muitos movimentos, esses movimentos mais extremistas, apresentam Deus como se fosse um Deus de guerra, um Deus tribal. Um Deus tribal. Então, quando você vai pegar, por exemplo, as histórias de outros deuses de guerra, de outras culturas, então quem é esse Deus? É o Deus que te livra de toda forma de mal. Então, é o Deus que te livra de feitiçaria, é o Deus que te livra de macumbaria, é o Deus que sara a sua doença, é o Deus que faz parte da pagelança, é o Deus que, de alguma maneira, supre as suas necessidades, você como um guerreiro que está o tempo todo lutando para sobreviver, lá naquele ambiente tribal. E isso, então, é trazido para o nosso meio, principalmente quando você começa com aquela mitologia demoníaca, né? Em que você tem nomes de demônios, supostas entidades, em que você transfere a responsabilidade do pecado e cria o que eu chamo de uma capetização terceirizada. Então, por exemplo, o sujeito foi lá e cobiçou a mulher. Não é ele que pecou, não é ele que adulterou, se ele for um casado, ou não foi ele que teve uma lascívia, se ele foi um solteiro. Foi uma pombagira que fez ele fazer isso. Então,
quando você cria essa capitalização terceirizada e apresenta esse Deus tribal, então quem é Deus? Deus é aquele que você tem que estar fazendo constantes sacrifícios para que Ele, de alguma maneira, te abençoe. E quais são esses sacrifícios nos dias de hoje, nosso contexto? Dinheiro, principalmente dinheiro. E o líder, sabendo que esse é um discurso que dá certo, porque atrai pessoas, principalmente pessoas que são medrosas por causa do próprio misticismo cultural brasileiro, então ele acaba corrompendo a fé das pessoas, corrompendo o engano. E aí eu encerro a minha participação dizendo o seguinte, tem um ditado popular que ele é muito, muito verdadeiro. Quando você não pensa, você encontra alguém que vai pensar por você. Então, comece a aprender a pensar biblicamente, para que você não caia no engano de se submeter de uma forma crítica, mas também não caia no engano de não querer se submeter a ninguém, porque certamente, além desses líderes, desses falsos líderes que enganam as pessoas, existem aqueles que são honestos e que foram chamados por Deus para edificar a igreja, para fazer com que eles façam a obra de Deus, para ajudá-los no amadurecimento da fé, para que eles sejam entregues perfeitos diante de Cristo no último dia. Pense nisso. E para finalizar aqui também, trazendo a questão sobre liderança cristã, o sacerdócio universal de todos os crentes. Entenda que você, meu querido, foi chamado para trabalhar no reino de Deus. O sacerdócio universal de todos os crentes é quando eu oro por você e você ora por mim. É quando eu intercedo por você, você intercede por mim. É quando eu escuto o seu lamento, o seu choro, e você escuta o meu choro e o meu lamento. Esse sacerdócio universal de todos os crentes são pessoas distintas. Na igreja não são todos iguais, né? Não há onde todo mundo é igual. Mas nós temos uma diversidade, onde cada um tem seu dom, cada um tem seu talento, e todos contribuem para o crescimento e o amadurecimento da igreja como um todo. Você tem dons e talentos específicos dados por Deus, use-os. Pegue esse talento e trabalhe nele, exerça ele. Não espere que uma liderança religiosa, X ou Y, faça tudo por você. Comece você a agir pelo outro, fazer pelo outro, servir ao outro. Use o seu talento na igreja onde você está, para que a igreja cresça juntamente com você. O seu pastor não vai fazer com que a igreja cresça sozinho, ele precisa de pessoas junto com ele, e essa pessoa se chama você, entendeu? Então, assim, use os seus talentos, sacerdócio universal de todos os crentes. Entenda isso. Ajude, colabore, questione, ouça o que o seu pastor está dizendo. Se não estiver pautado na Escritura, o questione. Chegue para ele e diz, olha, isso aqui está errado, o que você disse não está correto. Mostre para ele, não seja uma ovelha que ouça tudo e que acate tudo. E numa discussão saudável teológica, se você também estiver errado, vocês vão chegar a um comum acordo. Se o seu pastor estiver errado e você provar para ele biblicamente isso, você vai convencê-lo do erro. Tire todo o orgulho, toda a capa de orgulho do que tem dentro do seu coração. Siga sabendo que é um sacerdócio universal de todos os crentes. A única pessoa que está acima de nós se chama Cristo Jesus. Amém. E é a Ele que nós devemos servir, com os nossos dons e com os nossos talentos. Então, meu querido, que hoje nós podemos entender o que é liderança cristã. Nós temos líderes na igreja que apontam, temos, mas todos nós caminhamos juntos para a mesma direção. Então, que isso esteja no nosso coração, que esse estudo tenha abençoado sua vida. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele nos traga capacidade de nos enxergarmos como participantes do corpo de Cristo, como pessoas que são dotadas de dons e talentos que devem servir a igreja, e que nós devemos liderar junto com os nossos pastores. Isso é o principal, liderar junto, não é? E essa acho que é a maior ideia de companheirismo, tanto no casamento, quanto também na igreja, né? Um dia eu estava falando assim, isso é uma espécie de casamento, assim, onde a igreja é auxiliadora do seu pastor. Ela não é aquela que está debaixo do pastor, mas ela está lado a lado com ele, trabalhando para o crescimento daquela igreja local, e a igreja local crescendo, quem cresce é o reino de Deus. Amém. Então, pastor, eu gostaria que mais uma vez que você orasse por nós, pedindo aí para que o Senhor nos abençoe e nos despedir. Amém. Lembrando que no nosso próximo estudo nós vamos falar sobre a autoridade civil,
fazer uma reflexão bíblica sobre até que ponto é legítimo nós obedecermos às autoridades, principalmente nesse momento que a gente tem passado, né? Muita divergência de opinião, tem gente que acha que o Estado tem a capacidade de fechar as igrejas, os cultos, tem gente que acha que isso é inconstitucional, não pode. Vamos refletir sobre isso, vamos falar sobre isso também. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nós te damos graças pela tua bondade e pela tua misericórdia. Pai, obrigado por mais um estudo, obrigado pela vida do pastor Danilo, pela minha vida, obrigado pela vida do Jefferson aqui conosco, meu Deus, nos ajudando nessa gravação. Nós oramos mais uma vez, Senhor, sendo gratos porque o Senhor abriu o nosso entendimento e que esse entendimento, então, fique gravado no nosso coração, que possamos entender o perfeito equilíbrio apresentado pela Tua Palavra, nem desigrejados, nem rebeldes e desobedientes a qualquer forma de autoridade, porque elas foram estabelecidas pelo Senhor para a edificação da igreja, para que todos façam a Tua obra, e nem totalmente submissos de uma forma crítica, de modo a fazermos coisas que não são bíblicas. Que no nome de Cristo Jesus possamos ter esse entendimento com bastante clareza e que o Senhor alcance, meu Deus, o coração de todo aquele que participou dessa live e aqueles que ainda hão de visualizar essa live, que o Senhor possa elucidar, esclarecer, trazer maturidade, trazer libertação de qualquer forma de opressão para a glória do teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Meu querido, fique com Deus. Tchau, tchau e até semana que vem. Deus abençoe.